Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um dos nossos amigos e irmãos, e estamos felizes porque podemos mais uma vez juntos estudarmos a palavra de Deus. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos agradecidos porque nos dás mais um dia de vida e também nos dás a oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dê entendimento e também nos ajude a praticarmos em nossa vida as verdades que vamos aprendendo em Tua palavra. Abençoa os nossos amigos e irmãos que nos pedem orações. Tu conheces os seus problemas, as suas lutas, dificuldades, que cada um tenha confiança plena de que Tu sabes o que é melhor para cada um de nós e que aceitem a Tua vontade em suas vidas. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Estamos no estudo sobre como nos prepararmos para nos encontrar com Jesus. E esta semana nós estamos trazendo Daniel e os seus 3 companheiros como exemplos de fidelidade a Deus. E eles, desde o começo, quando foram levados cativos para a Babilônia, procuraram se manter fiéis em todos os aspectos de sua vida. Eles não se deixaram influenciar por nomes que eles receberam, nomes pagãos, trocaram os nomes de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego para nomes pagãos, e eles também não se contaminaram com a comida do rei. Nesta ocasião, eles eram bem jovens, e eles, por causa da fidelidade deles a Deus, Deus honrou estes jovens lá na corte babilônica. E eles passaram ali toda a sua vida. Eles agora já estavam na idade adulta. Os seus 3 companheiros foram lançados na fornalha de fogo ardente por causa da fidelidade a Deus, não se curvar diante de estátuas, diante de imagens. Eles procuraram enaltecer o nome de Deus, e Deus estava com eles dentro da fornalha na pessoa de Jesus. E então o rei, ele disse assim: certamente o Deus dos hebreus é o Deus dos deuses. Só que depois o Nabucodonosor, ele se esqueceu do que ele havia dito, e ele então procura enaltecer a ele próprio, que ele havia construído toda aquela Babilônia, e então Deus o castigou, e Nabucodonosor foi então pastar juntamente com os animais. Passou 7 anos ali. Mas depois o reino de Nabucodonosor passou, ele morreu, veio Belsazar. E Belsazar então foi quando ele estava governando, que ele pegou as taças de prata, de ouro lá do templo que foi levado de Jerusalém para a Babilônia, e tomando vinho naquelas taças. Então foi quando Deus disse para ele: você foi pesado e achado em falta. E então naquela mesma noite os medo-persas tomaram Babilônia. Veio então os medo-persas, e Daniel continuou servindo o rei. Daniel agora já estava numa idade já avançada. Daniel já estava com 80 para 90 anos. E os presidentes, os sátrapas, as pessoas ligadas diretamente ao rei, eles procuraram de todas as maneiras achar algum problema, algo que incriminasse Daniel perante o rei, mas eles não acharam. Daniel tinha uma vida perfeita. Daniel era fiel em todos os aspectos de sua vida. Não acharam nele falta nenhuma. Leia o capítulo 6 de Daniel. E então, aqui nos versículos 4 e 5, eles disseram assim: olha, nós já procuramos encontrar falha em Daniel, nós não achamos. E no verso 5 eles disseram então entre eles: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, a não ser se procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, amigos e irmãos, foi quando eles baixaram aquele decreto que somente o rei deveria ser adorado e fazer orações ao rei durante 1 mês. E aquele que fosse pego orando a outro Deus seria então lançado na cova dos leões. Fizeram esta armação para Daniel, mas Daniel, ele continuou orando como ele orava antes. Leia o capítulo 6, tá?
você vai entender direitinho essa história. Capítulo 6 de Daniel. Ele continuou orando como orava todos os dias, ele não se intimidou porque ele confiava em Deus. E então os homens ficaram vigiando, pegaram Daniel, levaram perante o rei, perante Dario. Dario era muito amigo de Daniel. Quando ele soube que era por causa de Daniel que eles tinham feito aquela armação, Dario tentou de todas as maneiras livrar Daniel da cova dos leões, mas eles disseram: a lei dos medos e dos persas é irrevogável. E então Dario teve que lançar Daniel na cova dos leões. E só que Dario disse para ele, está no capítulo 6, no verso 16, Dario disse para ele: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então Dario confiava que o Deus de Daniel poderia livrá-lo daqueles leões famintos. E assim aconteceu. Amigos, nos últimos dias da história deste mundo, antes de Jesus voltar, também o povo de Deus será perseguido. Você pode ler também em Apocalipse, no capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, no verso 4, diz aqui: e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Nos últimos dias da história deste mundo, os fiéis servos de Deus serão levados também a escolherem adorar a Deus ou adorar a besta. Nós vemos aqui nos versos 11 a 17, principalmente, falando sobre uma besta que surgiu da terra e ela parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. E então essa besta, ela faz com que todos, grandes e pequenos, adorem a besta que surgiu do mar. E você lendo o capítulo 13 de Apocalipse, versos 11 a 17, você vai ver aqui que os cristãos nos últimos dias serão perseguidos e terão que escolher entre adorar a Deus ou adorar a besta. Então, o mesmo que aconteceu com Daniel vai acontecer também nos últimos dias da história deste mundo. Que Deus nos ajude a perseverarmos na fé, que nós não vacilemos, que nós continuemos confiando que Deus é Deus e que mesmo que tenhamos que passar pela morte, mas a vitória já nos estará garantida em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amanhã nós estaremos voltando para concluir este estudo e lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.